Olá, queridos, muito bom dia para todos, espero que estejam bem. A gente já está há bastante tempo de quarentena, né, sem aulas presenciais, já tivemos bastante atividades, já passei 5 atividades para vocês diferentes e eu percebi que só o retorno que a plataforma oferece para vocês, dizendo quais questões vocês acertaram e erraram, não estava sendo suficiente e é muito complicado para eu estar passando para vocês a resposta somente por texto. Né? Matemática é uma matéria que tem que ter o desenvolvimento da questão para vocês entenderem exatamente o que vocês acertaram e o que erraram, mas entender o porquê de ter errado, né? O porquê que aquela resposta que era certa. Só saber qual é a resposta não é o suficiente. E por texto fica muito difícil de eu estar passando isso para vocês, até poderia, mas vocês iam ler e talvez não conseguisse alcançar a dúvida de vocês. Então eu resolvi estar trazendo esse formato de resolução, vou estar resolvendo as questões das atividades 3, 4 e 5 com vocês em algum momento. Por enquanto essa aqui é só da atividade 3. Eu vou estar resolvendo com vocês as outras atividades também. E por isso que na semana passada não teve nenhuma atividade nova, eu estava produzindo esses vídeos e eu vou postar esse vídeo como se fosse a atividade da semana, né? Vai entrar, de vocês sempre entra nas quartas-feiras. Então, quarta-feira que vai estar entrando esse vídeo. Na semana anterior, vocês não tiveram atividade porque eu estava produzindo esse vídeo. Não só para vocês, mas para todas as turmas. E é um trabalho bem grande, tá? Não é tão simples quanto parece. Então, eu espero que vocês gostem desse formato, tá certo? Eu espero que esteja alcançando vocês, que eu esteja conseguindo ajudar vocês de alguma maneira com todo esse trabalho que é gravar essas videoaulas. No caso dessa lista em específico da atividade 3, eu não vou estar usando o quadro, porque a maior parte da lista, né, é sobre conjuntos e muito sobre a teoria dos conjuntos numéricos. Né? Se um está contido no outro, né, se tal elemento faz parte de tal conjunto, se tal operação funciona ou não. Então, como não vai ter muitas contas, eu não vou estar utilizando o quadro, eu vou estar utilizando mais essa questão de vídeo mesmo, né? Vídeo e áudio, para eu poder usar o quadro quando for necessário fazer uma conta e tal. Mas nessa atividade não houve essa necessidade. Eu fiz gravando a tela do computador, lendo as questões com vocês e explicando por que cada uma das alternativas estava certa ou errada. Algumas que precisam um pouquinho mais de conta eu fiz no próprio computador, tá? Não eram contas muito elaboradas, então não teve necessidade de vir para o quadro. Nas próximas, provavelmente, a gente vai estar usando esse artifício de quadro e a tela do computador conforme for necessário, tá bom? Então, uma ótima semana e vamos começar a correção. Então, pessoal, eu vou estar resolvendo as questões da atividade 3 com vocês, tá bom? Como a maioria das questões vai ser mais leitura e interpretação do que está escrito e não tem tanta conta assim nessa atividade, essas que não precisam de conta eu estou gravando direto da tela do computador e vou comentando a questão com vocês, tá certo? No que precisar de conta eu vou e faço no quadro, tá bom? Então vamos na ordem. Questão número 1. A respeito dos conjuntos numéricos, dê suas definições e das relações de inclusão existente entre eles e assinale a alternativa verdadeira. Bom, essa questão é uma questão de conjuntos numéricos. Então vamos falar um pouco sobre conjuntos numéricos, para dar uma relembrada do que é. Né? Bom, conjuntos numéricos são conjuntos onde os números compartilham uma certa característica. Então, nós vamos ter vários tipos de conjuntos numéricos, tá certo? O conjunto dos números naturais são os números que começam no zero, né? Seria bom se ele tivesse colocado aqui começando a partir do zero. Então, os números naturais são o 0, o 1, o 2, o 3 e por aí vai, né? Na verdade, se começa ou não no zero, depende do autor. A maioria dos autores, principalmente de ensino fundamental e médio, inclui o zero. Você só vai... É um caso ou outro que você vai ver algum livro que não inclui os zeros naturais. Tá? Mas conjuntos de números naturais, então para a gente começa no zero e vai assim em diante. Tá certo? O conjunto dos números inteiros, ele não perde nada do que ele já tinha. Tá vendo que esse disco azul
dentro do disco azul tem tanto o menos 3 como tem o 0, 1, 2 e 3. Então, na verdade, o conjunto dos números inteiros, ele incluiu todos os números negativos, o menos 2, o menos 1, o menos 1, o menos 4 e por aí vai, né? Só que agora para menos infinito. Então, aqui nos números inteiros, ele está incluindo os números negativos, mas ele não perdeu nada do que ele tinha aqui dos números naturais. Depois vem o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais, eles são, né, a grosso modo, frações, tá certo? Na verdade, são os números que podem virar frações, porque aqui, dentro desse disco marrom, né, você tem não só as frações, como os números decimais também, porque os decimais podem virar frações. Tá? Então, nesse disco laranja ou marrom, você tem os números que são, no geral, decimais, tanto na forma de fração quanto na forma decimal. Mas dentro do conjunto dos números racionais, não deixa de ter tudo que já tinha antes. Não deixa de ter os números naturais e não deixa de ter os números inteiros, porque está tudo dentro do disco marrom, mas cada um no seu espaço. Então, se eu chego e falo, o número 1 é número natural? É, o número 1 é número natural. O número 1 é número inteiro? É, porque está dentro do disco azul. Então, o número 1 também é um número inteiro. O número 1 é um número racional? É, porque o número 1 também está dentro do disco marrom. Então, o número 1 também é racional. Agora, quando eu pergunto, o número menos 2 é natural? Não, o menos 2 não está aqui dentro. Agora, o menos 2 está dentro do disco azul? Tá, então o menos 2 é um número inteiro. O menos 2 está dentro do disco marrom? Tá, ele está dentro do disco marrom. Ele não está somente no disco marrom, mas ele está num grupo que está inserido dentro do grupo marrom. Então, o menos 2 está dentro aqui do nosso disco marrom, tá certo? E aí, quando eu pergunto 2 quintos, que é uma fração, poderia ser uma fração negativa também, não tem problema, menos 1 terço, por exemplo, eu escrevi isso aí, menos 1 terço, por exemplo, é uma fração negativa, não tem problema. Esses números são exclusivamente irracionais, eles não são números naturais, não são inteiros, eles são racionais porque eles estão aqui somente no disco marrom, tá certo? Aqui tem um pequeno errinho, que na verdade, esse raiz de menos 2 aqui, ele deveria estar aqui dentro dos irracionais também, tá certo? Ele deveria estar ali nos irracionais, tá? Então, esse raiz de 2, na verdade, deveria estar aqui dentro, tá bom? Por quê? Porque o número ele deveria estar aqui dentro. Porque os números que são irracionais, não vai dar para pintar aqui da cor desse conjunto. Porque os irracionais são todos os números que não possuem raiz exata, tá? Quando o número tem uma raiz exata, ele vai ser um número inteiro, porque vai dar um resultado de um número inteiro. Mas quando um número não tem uma raiz exata, ele vai ser um número irracional, tá certo? Então, raiz de 2 é um número irracional. Ele não deixa de estar errado, de todo errado, porque ele continua sendo um número real, só que ele não é exclusivamente real. O raiz de 2, igual, por exemplo, a fração, o 2 quintos é exclusivamente racional. Ele não tá, ele tem que estar aqui dentro do disco marrom, mas fora dos outros. O raiz de 2, ele não é exclusivamente real. Ele não pode estar aqui exclusivamente nesse grupo dos reais, fora dos irracionais. Ele é irracional. A questão é que o conjunto dos números reais, ele junta tudo que tem no rosa e tudo que tem no marrom. Não tem nenhum número que é exclusivo do amarelo. O conjunto amarelo, ele vai ter todos os números. Quem faz parte do conjunto amarelo? Tudo que está no conjunto rosa, que é os irracionais, e tudo que está no conjunto marrom, que são os racionais.
Então, o conjunto amarelo, ele tem tudo que tem aqui e tudo que tem aqui. Mas ele não tem ninguém que seja só dele. Não tem ninguém que só esteja no amarelo, tá certo? Ou ele está no rosa ou ele está no marrom. E juntando os dois, você vai ter o conjunto dos números reais. Nessa imagem tem os números complexos, que entram essas raízes negativas. Só que não é nada que a gente esteja estudando agora, tá certo? Então, a gente vai dar uma esquecida nisso por enquanto, porque não é parte da nossa matéria, tá bem? Então esquece isso aqui por enquanto, tá ok? Dito isso, vamos voltar para as questões e o desenvolvimento delas para poder estar dando o gabarito para vocês. Tá? A respeito dos conjuntos numéricos, o que a gente vai poder afirmar? O conjunto dos números naturais é formado por números inteiros e positivos? Só que não é só isso. O conjunto dos números naturais ele é formado por números inteiros positivos. Só que o cara ali não escreveu o zero. E o zero não é um número inteiro positivo e faz parte do conjunto dos números naturais. Está faltando o zero naquela descrição que ele deu. Tá bem? B. O conjunto dos números inteiros é formado por todos os números inteiros positivos e negativos? Quase de novo. Né? No conjunto dos números inteiros tem todos os números inteiros positivos e tem todos os números inteiros negativos. De novo, ele não citou quem? O zero. E o zero faz parte do conjunto dos números inteiros também. Então está faltando o zero aqui nessa descrição. C. O conjunto dos números racionais contém o conjunto dos números reais? Contém quer dizer que tem que estar dentro. Então, o conjunto dos números racionais contém os reais? Ou seja, os reais estão dentro dos racionais? Não, é o contrário. O conjunto dos números reais que tem dentro dele os racionais. Né? Então, o conjunto dos números reais ele contém os racionais, não o contrário, que é o que está escrito ali. Tá? Letra D. O conjunto dos números inteiros contém o conjunto dos números naturais? Então, se ele está falando que os inteiros contêm os naturais, quer dizer que os naturais estão dentro dos inteiros. Dentro dos inteiros, você encontra os naturais. Inteiros contêm os naturais. E sim, de fato, dentro do conjunto dos números inteiros, aqui dentro do disco azul, contém os números naturais, que são esse disco vermelho. Então, aqui a resposta certa vai ser a nossa letra D. Tá certo? Então, letra D é a nossa resposta certa aqui. Questão número 2. A respeito dos elementos pertencentes a cada conjunto numérico, assinale a alternativa correta entre as afirmações a seguir. O conjunto dos números inteiros é formado por todos os números naturais e pelo zero? O conjunto dos números inteiros é formado por todos os naturais, o zero e os números negativos. Tá? Os números naturais e o zero, ele está descrevendo exatamente com os números naturais, não os inteiros. Para ser os inteiros, além disso, tem que ter os números negativos. Letra B. O conjunto dos números reais contém a interseção entre o conjunto dos números racionais e irracionais? O conjunto dos números reais é formado, sim, por todos os números irracionais e todos os números racionais. Mas ele está perguntando se contém a interseção. Interseção é o ponto que liga os dois. Tem alguma coisa aqui ligando os dois? Eles têm algum ponto em comum? Não, eles são chamados de conjuntos disjuntos. Conjuntos disjuntos são dois conjuntos que não têm nada em comum. Estão completamente separados. Está vendo que os naturais têm várias coisas em comum com os inteiros? Porque dentro dos naturais tem o 0, 1, 2, 3, 4, 5 até infinito. E os inteiros também têm o 0, 1, 2, 3, 4, 5 até infinito. Às vezes não precisa ser o conjunto inteiro que tem que ter coisa em comum, como acontece em todos esses casos aqui da direita. Mas o conjunto dos números racionais e os números racionais não tem nada. Não tem nenhum númerozinho que conhecida. Né? Nem tanto que no desenho eles não se tocam. Se eles se tocassem, quer dizer que eles têm uma interseção, tem algum elemento ali que é comum aos dois. Como eles não têm nada de comum, ele não contém interseção, porque nem interseção eles não têm. O conjunto dos números racionais contém, entre outros, todas as dízimas periódicas? Bom, o conjunto dos números racionais, como eu disse, são as frações, né? E dentro de frações, na verdade, são todos os números que podem virar frações. Então, ou ele vai estar escrito na forma de fração, ou ele vai estar escrito na forma de decimal. E dentro dos decimais,
você tem os decimais finitos e as dízimas periódicas, que são os decimais que podem virar frações. Então, de fato, entre outros elementos, como o que tem aqui dentro do conjunto dos números racionais? Inteiros positivos, tem o zero e tem os números inteiros negativos, e além disso, nesse espaço que é exclusivo do marrom, tem todos os números que podem virar frações, que são tanto as frações, né, de fato, quanto os decimais finitos, quanto as dízimas periódicas. Então, de fato, o que ele falou é verdade. O conjunto dos números racionais contém, entre outros, todas as dízimas periódicas, de fato, né? E o que não seria são os irracionais. Os irracionais, eles são números decimais também, só que eles são infinitos e sem repetição. As dízimas periódicas são decimais infinitos, mas que possuem algum período, alguma repetição. Tá bem? Próxima. Essa aqui a gente vai precisar ir para o quadro, mas eu vou fazer a leitura aqui. Depois a gente vai para o quadro fazer a conta. O valor da expressão abaixo quando A é 6 e B é 9. Então a gente vai vir aqui no lugar do A e vai trocar pelo valor dele, que é 6. Então você vai trocar o A por 6. E o B a gente vai trocar por 9. Tá certo? E aí a gente vai fazer essa conta no quadro. E depois a gente vai ler a solução. Tá bem? Porque no caso, ele não vai te dar uma resposta exata. Nenhuma das respostas são um valor exato disso, né? A gente vai substituir e fazer a conta. Dá para fazer aqui, né? Na verdade, dá para fazer aqui. Ó. Você vai ficar com 9 em cima. Troquei o b por 9. 6 ao quadrado, quanto que é 6 ao quadrado? 6 ao quadrado é 36. Então, você vai ficar com 9 sobre raiz cúbica de 9 menos 36. 9 menos 36... Se eu só tenho R$9 e devo 36, eu vou ficar devendo 25, tá bem? Então vai dar esse resultado aqui. A questão é, o que significa isso, esse resultado? Né? A gente não vai conseguir calcular o valor exato, porque é um número irracional. Como eu disse, raízes não exatas são números irracionais. Então ele vai tentar analisar isso aqui para saber qual das alternativas é a correta. É um número natural ímpar? Não esquece que a raiz cúbica, gente, ela é o que número... Vamos lá. O que é uma raiz quadrada? Por exemplo, raiz quadrada de 25. O que é a raiz quadrada de 25? Quando você pergunta para qualquer pessoa para responder o que é a raiz quadrada de 25, ele está perguntando o seguinte: qual é o número, que elevado a 2 dá 25? Que número que elevado ao índice, nesse caso o índice aqui é 2, que número que elevado a esse índice dá 25? Quem que elevado a 2 dá 25? 5 elevado a 2 é igual a 5 vezes 5, que vai dar 25. Então, a raiz quadrada de 25 é 5. Beleza? Tranquilo? Agora, quando ele fala raiz cúbica de 25, é um pouco diferente. Por quê? O que é raiz cúbica de 25? É a mesma questão. Que número que elevado ao índice, esse índice aqui agora é 3, que número que elevado ao índice 3 dá 25? Né? Fica um pouco mais complicado, porque não é um valor exato, tá certo? Mas, nesse caso, vamos fazer a mesma pergunta para uma raiz cúbica agora que tem um resultado exato. Como é que seria a raiz cúbica de 4... Não, vai ficar muito grande, 64. Vamos de raiz cúbica de 3, de 27, que é 3. Vamos de raiz cúbica de 27. Que número que elevado a 3 dá 27? Nesse caso, você vai ter o 3 ao cubo, que é 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3 é 27.
tá certo? Quando você tenta fazer uma raiz quadrada de um número negativo, você não consegue, tá? Vamos pegar aqui o exemplo do 25 de novo. Quando eu tento fazer uma raiz quadrada de menos 25, quando eu tento fazer uma raiz quadrada de menos 25, eu estou procurando por que número que elevado ao quadrado dá menos 25, tá certo? Que número que elevado ao quadrado dá menos 25? Se a gente tenta o menos 5 ao quadrado, o que acontece? Você vai ficar com menos 5 vezes menos 5. Só que menos vezes menos, na multiplicação, sinais iguais dá mais. Então isso aqui vai dar 25 positivo. Então, na verdade, a raiz quadrada de 25 pode ser mais 5 ou menos 5. Tá certo? Por que pode ser mais ou menos 5? Porque se eu escolhi 5 ao quadrado, eu encontrei 25. Que número que é elevado ao quadrado dá 25? 5 ao quadrado dá 25. Então 5 é uma resposta. E se eu testar menos 5 ao quadrado, eu também encontrei 25. Então que número que é elevado ao quadrado dá 25? Menos 5 também serve. Então, na verdade, a raiz quadrada ela te oferece duas respostas, a positiva e a negativa. Tá bem? Enquanto a raiz quadrada de um número negativo, eu não consigo encontrar resposta. Não tem, tá? Na verdade, a gente volta lá para o nosso quadro de conjuntos numéricos. Na verdade, existe um conjunto numérico que vai me dar resposta para raízes de números negativos, que é esse conjunto aqui. Só que para a gente, isso aqui a gente não estudou ainda, a gente não está nesse conjunto ainda. A gente ainda não está aqui, então esse conjunto para a gente não existe. Então, na verdade, não existe uma raiz dentro do conjunto dos números reais. Tá? Dentro do conjunto dos números reais, não existe raiz quadrada, ou na verdade, melhor, não vai existir raiz com índice par de número negativo. Não existe raiz real. Tá? Então, sempre quando você tiver uma raiz com índice par de número negativo, a gente vai dizer que não existe uma raiz real, porque dentro do conjunto dos números reais, isso não existe. A raiz, quando tem índice par, tem que ser de um valor positivo, tá certo? Não importa qual seja o número aqui dentro, tem que ser positivo. Se for negativo, não vai existir uma raiz dentro do conjunto dos números reais, por isso que a gente diz que não existe raiz real. Agora, a raiz cúbica de um número negativo não é um problema. Por quê? Vamos testar aqui. Raiz cúbica de menos 27. Aqui no caso é 3. Né? Aqui no caso é 3. Porque 3 elevado a 3, que dá 27. Então, quem que elevado a 3 dá 27? 3. Quem que elevado a 3 dá menos 27? Bom, vamos testar. Quem que elevado a 3 vai dar menos 27? Se a gente testar menos 3 ao cubo, a gente vai encontrar menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. E quanto que é menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3? Menos 3 vezes menos 3 vai dar mais 9. Perdão. Vai dar mais 9. Mais 9 vezes menos 3 vai dar menos 27. Então, quem que elevado a 3, quem que elevado a 3 deu menos 27? O menos 3. Então, quando você tem uma raiz com índice ímpar, você consegue encontrar a resposta negativa. Menos 3 é a resposta para a raiz de menos 27. Quando o índice é ímpar, você separa o valor. Quando você tem um valor positivo, você vai ter a resposta positiva daquela raiz. Quando o valor é negativo, você vai ter a resposta negativa para aquela raiz. O que não acontece quando o índice é par. Quando o índice é par, mesmo quando você pega o valor negativo, o resultado também é positivo. Então, a raiz positiva vai te fornecer tanto o resultado positivo quanto o negativo. Então, a raiz com índice par negativa fica sem resposta viável dentro do conjunto dos números reais. Então, quando você tem uma raiz com índice ímpar,
de um número negativo, ela existe. E aí, quanto que ela é, a gente não sabe, mas ela existe. Essa resposta existe. Ela pode ser tanto uma raiz exata, como foi aqui, ó, raiz cúbica de menos 27 foi 3, menos 3, perdão. Então, ela vai existir, pode ser inteira ou não ser inteira, né? Que é o caso da raiz cúbica de 25. Então, se a gente for pesquisar aqui a raiz cúbica de 25, a gente vai ver que não tem uma raiz exata, vai ser um número completamente, é, não aleatório, né? Mas vai ser um número irracional, vai ser um decimal infinito e sem repetição, né? Eu abri aqui a primeira calculadora que apareceu para mim quando eu joguei no Google Calculadora. Vamos fazer essa conta, ó. Raiz cúbica, tá certo? De 25. Calcular. Olha o resultado que ele me deu. 2,9. Aí daí em diante fica aleatório, né? 2, 4, 0, 1, 7, 7, 3, 8. Não tem repetição. Apesar de terminar em 6, 6 aqui, é o limite da calculadora, mas esse número continua, tá? Mas a gente nem precisava disso de fato. E aqui é aproximadamente, né? Não é nem esse valor exato. É aproximadamente. Porque não é um valor exato. Tá bem? Então a gente coloca esse símbolo aqui de aproximadamente. Beleza. Mas a gente não precisava calcular esse valor de fato, tá? O importante é, isso aqui é um número exato? Não. Se não é um número exato, tem como isso aqui ser um número ímpar? Não, porque o conceito de par ímpar é para números inteiros. Então, essa aqui não é a certa. É um número que pertence ao conjunto dos números irracionais? Sim, é uma raiz e essa raiz existe, só que ela não é inteira. Logo, toda raiz que existe, mas não é inteira, é um número que? É um número irracional. Então, com certeza, é essa aqui. Tá certo? Com certeza, essa é a resposta. Não é um número real? Não. Para não ser um número real, ela teria que ser uma raiz de um número negativo com índice par. Se ela fosse uma raiz negativa com índice par, aí ela não teria resposta dentro do conjunto dos números reais. Então ela não seria um número real, ela seria um número irracional, que é o que estava aqui e eu apaguei porque a gente não está estudando isso agora. Nem faria sentido ele ser essa resposta porque não é o nosso conteúdo. É um número inteiro cujo módulo é maior do que 2? Não é um número inteiro. Não é um número inteiro porque não tem uma resposta exata. Tá certo? Então a gente não precisa de fato fazer essa conta, é só ter uma noção do resultado. Mas eu aproveitei e dei toda uma aula sobre radiciação, índice par, índice ímpar, quando existe e quando não existe. Tá certo? Então deu para a gente fazer aqui, não precisou ir para o quadro. Vamos para a próxima questão, que é a 4. Qual a proposição abaixo verdadeira? Todo número inteiro é racional? Sim, todo número inteiro é racional. Todo número inteiro está dentro do conjunto dos números racionais. Então, todo número inteiro é um número também racional. Tudo que está dentro do disco azul também está dentro do disco cor de abóbora, né? Marrom, toda hora eu mudo o nome daqui. A interseção do conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais tem um elemento? Racional e irracional, de novo, não tem nada aqui no meio que ligue os dois. Eles estão completamente separados. Então, não tem nenhum elemento, nem sequer um, não tem nenhum na interseção deles. Eles não têm interseção. Esse número é um número racional? É um número decimal. Quando é um número decimal, se ele for um decimal exato, é racional. Se ele for um decimal infinito, que tem os 3 pontinhos, então você vai ter que ver se ele se repete. Tem uma repetição aqui? Tem. Esse 3 está se repetindo. 3, 3, 3, 3, 3. Então, quando ele começa a ter uma repetição, ele passa a ser uma dízima. É um número decimal infinito com repetição, uma dízima periódica. E dízimas periódicas podem virar frações. É um número racional. Tá certo? Se isso aqui é uma dízima periódica, é um número racional. A divisão de dois números inteiros é sempre um número inteiro? Nem sempre, né? Se você dividir 4 por 2, você tem um número inteiro. Deixa eu pegar outro número. 10 dividido por 2. Se você dividir 10 dividido por 2, dá um número inteiro, que é 5. Mas só inverter 2 dividido por 10, você não tem um número inteiro. Isso aqui dá 1/5. Dá 1/5. 1/5 é 0,20. 0,2. Tá certo?
Então, a divisão de dois números inteiros é sempre um número inteiro? Não. Né? A divisão não tem a propriedade comutativa. Então, se for inteiro, é só inverter que não vai ser. Tá? Qualquer divisão que você quiser. Isso quando as duas não forem. Né? Se as duas divisões podem não dar inteiro. Na verdade, é muito mais fácil você encontrar uma divisão que não dá um número inteiro, que dá um número decimal, do que uma divisão que dá inteiro. Questão número 5. Classifica as afirmações a seguir como verdadeiras ou falsas. Irracional, estava com R só. Um número natural pode ser um número irracional? Pode. Um número natural pode ser um número irracional. Né? Na verdade, todos os números naturais são irracionais. Então, essa aqui é verdadeira. Verdadeiro. Vamos botar de vermelho. O conjunto dos números racionais está contido no conjunto dos números irracionais? Conjunto dos números racionais está contido no conjunto dos números irracionais? Não. Racional e irracional não tem nada em comum. Então, isso aqui é falso. Tá certo? Isso aqui é falso. O conjunto dos números irracionais não está contido no conjunto dos números racionais? Ele falou exatamente o contrário disso aqui. Não, na verdade, ele inverteu e negou. É verdade. O conjunto dos números irracionais não está contido no conjunto dos números racionais. Isso aqui é verdade. Tá certo? Se ele fala exatamente o contrário do que está antes, uma tem que ser verdadeira e a outra tem que ser falsa, né? Se ele fala uma coisa aqui, ele repete quase que a mesma coisa, né? A única diferença é que ele inverteu a ordem também. Mas racionais e irracionais não tem nada em comum, tá? Então, se não está contido, é verdadeiro, porque eles não têm nada em comum. O conjunto dos números irracionais é formado pela união entre os conjuntos dos números racionais e reais. O conjunto dos números irracionais é formado pela junção entre os conjuntos dos números racionais e reais. Não, conjunto dos números reais, que é juntar tudo que tem nos irracionais e tudo que tem nos racionais, não o contrário. Então, isso aqui também é falso. Tá certo? Isso aqui também é falso. 5. Qualquer raiz quadrada tem como resultado um número racional. Falso, falso, falso. É muito mais fácil de eu chutar uma raiz que não seja exata do que uma raiz que seja exata. Tá certo? Então, VF, VFF, VF, VFF. Letra A. Letra A é a nossa resposta. Tá certo? Questão 6. Qual opção abaixo não é um número racional? Raiz de 5 tem resposta exata? Não. Então, isso aqui é irracional. 125, raiz de 125 tem resposta exata? Não. É irracional. Raiz de 15 tem resposta exata? Não. É irracional. 625 tem resposta exata? Provavelmente, porque 51 é número primo, então também é irracional. Não tem ninguém vezes nada que vai dar 51, só 51 vezes 1, então muito menos o número vezes ele mesmo. Raiz de 625 provavelmente tem, deve ser 15, 25, deve ser 25. Vamos ver na calculadora. Calculadora. Apaga. Raiz de 625. 25. Então, isso aqui tem uma resposta exata, então é racional. Tá? Essa raiz é 25. Beleza? As outras não têm raiz exata. Então, qual das opções abaixo não é um número racional? E, tá, na verdade, era para ser qual dessas é, né? A única que é racional. Então, qual das opções abaixo é racional ou era para estar aqui não é um número irracional.
tá? Tá com erro aqui no texto dessa questão. Às vezes a gente pega uma questão na internet e vem com erro e a gente não repara, tá? Então, qual das opções abaixo não é um número irracional? Aí seria essa. Ou o certo seria qual dessas aqui é um número racional, tá bem? Tava com erro ali no texto. Qual dos números abaixo é claramente um número irracional? Claramente um número irracional. Para ser número irracional, ele não pode ter repetição. Aqui ele tem um período de 23. 23 é a repetição dele. Aqui o período é 561. 561, que vai se repetindo. 561, 561, 561. Tá vendo? Aqui o período é o 91. 91, 91, 91 é o período. Aqui era 23. Aqui o período é 1. Ele vai e repete 1, 1, 1, 1, 1. Então 1 é o período, é o número que está se repetindo. Aqui, apesar de ter uma sequência lógica a princípio, ele não tem nenhuma repetição, tá? Por mais que tenha uma sequência lógica, ele não se repete. Aqui é 4, 4, depois é 5, 5, depois é 6, 6, depois, teoricamente, seria um 7, 7, mas tem repetição? Não. Então, isso aqui, claramente, por não ter repetição, não é um número racional. Então, ele é o nosso número irracional. Resposta certa, letra E. Tá bem? 7, letra E. Leia as informações dessa aqui. Os números naturais são aqueles inteiros não positivos mais o zero. Os números naturais são, de fato, todos os números inteiros, só que eles são os positivos. E aqui ele colocou esse não. Os números naturais são os positivos com zero. Então, essa aqui é falsa. Essa opção aqui é falsa. Os números irracionais são aqueles que representam dízimas periódicas? Não, dízimas periódicas são frações, e frações são números racionais. Os irracionais são os que são decimais infinitos sem repetição. Dízimas periódicas têm repetição. Os números reais representam a soma dos números racionais com os irracionais. Verdadeiro. Não usaria soma, mas a palavra ideal aqui seria união. A palavra ideal aqui é união, porque você está falando de junção de conjuntos, tá? Então, quando você, sim, de fato é a soma de dois conjuntos, mas quando a gente fala de soma de conjuntos, geralmente a gente usa a palavra união e não a palavra soma de fato. Então, os números reais representam a união dos números racionais com os irracionais? Sim, somente a 3 é verdadeira. Na questão 8, letra B. Tá bem? Então, feita a questão 8, a gente vai para a 9. Só que, galera, olha só, a questão 9, agora, na hora de estar fazendo esse material para vocês, eu reparei que ela tem alguns erros, tá? O primeiro erro é esse aqui. Na verdade, isso aqui era para ser M mais N, não M mais M, tá? E pelo gabarito, ela dava a alternativa E. E do jeito que estava, isso aqui era verdadeiro, e isso aqui também é verdadeiro, tá? Então, pelo jeito que ela estava escrita antes, com aqui sendo M, ela teria duas respostas verdadeiras e o gabarito era outro. Então, assim, eu não vou resolver essa questão porque ela está cheia de erro, tá bem? Peço desculpas por não ter visto isso antes, mas não precisa se preocupar, porque na plataforma a gente está mais preocupado com o seu desempenho em questão de estar resolvendo a atividade ou não, de estar se preocupando em estar abrindo a plataforma, estudando, correndo atrás, tirando dúvida. Tá? A nota ali é uma mera formalidade, é mais para vocês terem um retorno instantâneo do quanto vocês acertaram e do quanto vocês erraram, tá bem? E é mais para um retorno para vocês mesmo, do que de fato valer uma nota que vai contar alguma coisa na sua média a princípio. O mais importante é vocês estarem resolvendo aquilo de fato. Quem está logando todos os dias, quem marca presença, quem tira dúvida. Tem muito aluno, apesar de vocês não verem, né? Tem muita mensagem, às vezes, dentro da própria atividade, quando o aluno entrega, que ele consegue tirar dúvida. Tem aluno que vem perguntar, que vem tirar dúvida, de fato, tá?
Isso é muito importante, porque aí eu vou saber quem está realmente praticando, quem está tentando e quem está só abrindo a plataforma, marca qualquer coisa, entrega e finge que está fazendo alguma coisa. Tá? Então, o importante para a gente aqui é mais o desempenho diário, a dedicação diária que vocês estão dando para a plataforma. Tá bem? Vamos para a última questão, que é a 10. A respeito do conjunto dos números reais, assinale a alternativa incorreta com relação às regras de sinais. Então, a respeito do conjunto dos números reais, a adição de dois números reais, dois números com sinais iguais, resulta em um número com o mesmo sinal? Vamos abrir um espaço aqui para a gente ir analisando essas questões uma a uma. Não sei porque está dando esses espaços múltiplos. Na adição de números reais, dois números com sinais iguais resultam em um número com o mesmo sinal. Vamos tentar achar um contra-exemplo. Ele está falando que está somando dois números com o mesmo sinal. Tá certo? Ó, ele está então está somando dois números com sinais iguais. Tudo aqui é dentro do conjunto dos reais, tá? Você pode ver, ó, tudo dentro do conjunto. Ele já começa com isso no enunciado, a gente não precisa nem colocar aqui. Mas vamos lá. Na adição de dois números com sinais iguais resulta em um número com o mesmo sinal. Verdadeiro, né? Não tem como eu somar... Esse aqui é verdadeiro. Deixa eu botar. Esse aqui é verdadeiro. Deixa eu botar aqui, né? Melhor. Porque, por exemplo, se eu somo mais 5 mais 3 mais 4, sei lá. Isso aqui vai dar um resultado positivo. Se eu somo menos 3 mais menos 2, vai dar menos 5. Tá certo? Então, qualquer número que você escolher, quando eu somo dois números positivos, eu repito o sinal e faz a soma. Quando eu escolho dois números negativos, eu repito o sinal e faz a soma. Menos 5 no caso, por menos 5. Na adição, ele quer o quê? A alternativa incorreta, então tem que achar a falsa. Na adição de dois números reais, dois números com sinais diferentes resulta em um número negativo. Nem sempre. Quando eu tenho dois números negativos, eu faço a conta de menos. Porém, depende de quem é maior. Se eu tenho menos 5 mais 7, eu devo 5 e tenho 7, então sobra 2. Agora, se eu tenho mais 5 menos 7, eu tenho 5 e devo 7, então eu vou ficar devendo 2. Então, dependendo de quem é o sinal do maior, às vezes pode ser o resultado negativo ou positivo. Então, dois números de sinais diferentes resulta em um número negativo? Nem sempre. Então, essa aqui é a nossa resposta correta, porque ele está pedindo para marcar o que está errado. Tá certo? O resto está direitinho, está certinho, já verifiquei. Tá bem? É isso, galera. Dá um trabalhão, foi 1 hora de vídeo, tá? Para fazer isso. Foi 1 hora de gravação, por mais que não entre a 1 hora. Às vezes acontece algum imprevisto, eu tenho que refazer, tá? Nesse caso, eu achei que eu ia precisar fazer conta em alguma. O pouco de conta que eu precisei fazer, eu resolvi aqui no próprio tela do computador, então vocês não me viram muito, né? Mas pelo menos a gente tem um áudio, alguma coisa para estar conversando diretamente com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse formato. Eu vou estar repetindo isso nas próximas atividades. A gente vai estar resolvendo todas essas atividades juntos, tá bem? Para vocês terem um retorno dessas respostas, porque é difícil só passar as atividades, vocês respondem e aí? O que eu acertei e o que eu errei? Eu estou entendendo isso? Não estou entendendo? Está funcionando? Não está funcionando? Então, assim vocês pelo menos têm uma resposta, né? Do que vocês acertaram, do que vocês erraram e o porquê que erraram, né? Então, nas próximas vocês devem me ver mais, porque provavelmente vai ter mais conta do que nessa primeira lista, tá certo? Então, uma ótima semana para vocês, tudo de bom e um ótimo dia.